Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Nosso texto áureo diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Você pode explicar aos alunos que Cristo, na sua humanidade, nasceu do povo de Israel, seguindo a linhagem dos patriarcas. No entanto, ele também afirma que Jesus é mais do que humano. Ele é Deus, que está acima de tudo e merece ser exaltado eternamente. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Explique aos alunos que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, pois ele sempre existiu como Deus, tem autoridade sobre tudo e é digno de adoração. João 1:1. Ele também é o verdadeiro homem porque nasceu como humano, viveu entre nós, sofreu, morreu e ressuscitou. João 1:14. Essas duas naturezas, divina e humana, coexistem em Jesus de forma perfeita, fazendo dele o único Salvador capaz de nos reconciliar com Deus. Objetivos da lição. Primeiro tópico: apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo tópico: mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. Terceiro tópico: identificar o perigo dessas heresias hoje. Introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Niceia, 325, e a Trindade em Constantinopla, 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo. Você pode explicar aos seus alunos que, após os concílios de Niceia, 325, e Constantinopla, 381, que definiram Jesus como verdadeiro Deus e a doutrina da Trindade, surgiram debates sobre suas naturezas. 1. Nestorianismo. Defendia que as naturezas divina e humana de Cristo eram separadas, como se fossem duas pessoas. Foi rejeitado no Concílio de Éfeso, 431, que declarou que Cristo é uma só pessoa com duas naturezas. 2. Monofisismo. Afirmava que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina, que absorveu a humana. Refutado no Concílio de Calcedônia, 451, que confirmou que Jesus tem duas naturezas, divina e humana, unidas sem separação ou confusão. Humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. Explique aos alunos que as controvérsias sobre as naturezas de Cristo, humana e divina, levaram ao Concílio de Calcedônia, 451, realizado em Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, Turquia. O concílio declarou que Jesus tem duas naturezas, humana e divina, unidas em uma só pessoa, sem mistura ou separação. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. O nestorianismo defendia a separação entre as naturezas divina e humana de Cristo, enquanto o monofisismo afirmava que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina. O concílio rejeitou ambos e definiu que Cristo possui duas naturezas, humana e divina, unidas em uma só pessoa, sem mistura ou separação. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Tópico 1. Subtópico 1.1. Descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1:3 diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. Aqui, Paulo destaca a linhagem humana de Jesus, mostrando que ele veio de uma família real, de carne e osso, que fazia parte do povo de Israel. Isso reforça a humanidade de Cristo, enquanto aponta para sua conexão com as promessas feitas aos patriarcas. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas.
Essa linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, que apresenta a genealogia de Jesus através de José, e no capítulo 3 de Lucas, que remonta sua descendência até Adão, destacando tanto sua humanidade quanto suas origens divinas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel pelo Espírito Santo. Mateus 1:20, Lucas 1:35. Lucas 1:35 diz assim: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, destaca-se que a concepção foi um milagre realizado pelo Espírito Santo, ressaltando a divindade de Jesus e o cumprimento das profecias messiânicas. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Explique aos alunos que esse é o ponto que une o elo humano-divino, revelando as duas naturezas de Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, em perfeita harmonia. Declarado Filho de Deus em poder. Versículo 4. Subtópico 1.2. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui, fica evidente a afirmação da divindade de Jesus, reforçada pela referência à sua autoridade como Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui: Primeiro vamos explicar que esses privilégios mostram a fidelidade de Deus ao seu plano e a sua aliança com o povo de Israel, destacando sua importância no propósito divino, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Aqui, Paulo reconhece a linhagem humana de Jesus, destacando que ele veio dos patriarcas de Israel, mas afirma também sua divindade, declarando-o como Deus bendito eternamente e soberano sobre todos. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Você pode explicar aos alunos que o Senhor Jesus, sendo judeu e legítimo descendente de Israel segundo a carne, é ao mesmo tempo o Deus bendito eternamente, manifestado ao mundo para redenção e glória. O antigo hino cristológico, Filipenses 2:5-6, subtópico 1.3. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Explique aos alunos que o texto demonstra que Jesus, sendo plenamente Deus, escolheu voluntariamente não exercer as prerrogativas divinas em seu ministério terreno, e ainda que o fizesse, isso não seria indevido, pois tais prerrogativas pertencem à sua própria essência. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João capítulo 1, versículo 1 e 14. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas enfatiza o aspecto humano, versículos 7 e 8. Você pode explicar aos alunos que Paulo apresenta Cristo em sua glória eterna, mas destaca sua humilhação ao assumir plenamente a condição humana. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Explique aos alunos que o apóstolo evidencia com clareza a perfeita união entre a natureza humana e a natureza divina em Cristo, coexistindo harmoniosamente em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. Os alunos precisam entender que esse texto reflete a exaltação de Cristo pelos primeiros cristãos, destacando sua centralidade na fé e expressando tanto a profundidade teológica quanto a devoção que permeavam suas adorações. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, versículo 6, indica essência imutável,
Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Você pode explicar aos alunos que o termo enfatiza uma essência eterna e imutável, destacando que sua divindade permanece absoluta e inalterada em qualquer circunstância, mesmo ao assumir a humanidade, revelando assim a plena harmonia entre suas duas naturezas. As herésias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Tópico 2. Quem foi Nestório? Subtópico 2.1. Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, 376-444, Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Explique aos seus alunos que Nestório, bispo de Constantinopla entre 428 e 431, questionava o título Mãe de Deus, Theotokos, atribuído a Maria, argumentando que ela deveria ser chamada apenas de Mãe de Cristo, uma posição que gerou intenso debate com Cirilo de Alexandria, 376-444, defensor do título que afirmava a plena divindade de Jesus desde sua concepção. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, Mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano. Mateus capítulo 2, versículo 11, 13, 14, 20, 21. Vamos para a referência de Mateus capítulo 2, versículo 11. Mateus capítulo 2, 11 diz assim: E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos continuar o texto de onde paramos. E não Mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Salmos 92, 93, 2. Isaías capítulo 40, versículo 28. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que o conceito de receptora de Deus, ou Christotokos, Mãe de Cristo, sugere que Maria é mãe de Jesus enquanto ser humano, mas não de Deus em sua essência eterna. Isso porque, na teologia cristã, Deus é considerado eterno, sem começo nem fim. Assim, Maria é reconhecida como mãe de Jesus em sua forma humana, o Filho de Deus encarnado, mas não como mãe de Deus em sua divindade eterna. Esse entendimento é baseado em passagens bíblicas como as de Mateus, que falam de Maria como mãe de Jesus, e também em versículos que destacam a eternidade de Deus. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Aqui, a expressão defendida por Cirilo parecia contraditória, pois unia o conceito de Maria, uma criatura limitada no tempo, ao título de Mãe de Deus, que remete à eternidade e imutabilidade divina. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Os alunos devem compreender que, apesar de a posição de Nestório ser biblicamente e teologicamente fundamentada, a ampla aceitação e popularidade do título Mãe de Deus defendido por Cirilo acabaram prevalecendo, dificultando a adoção e o reconhecimento das ideias de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Aqui, a preocupação dele parece estar mais relacionada com o arianismo, uma heresia cristã que negava a divindade plena de Jesus Cristo, considerando-o como um ser criado e subordinado ao Pai, em vez de ser eternamente igual a ele. No caso da mariolatria, o risco seria exagerar o papel de Maria, colocando-a em uma posição que poderia obscurecer a verdadeira natureza de Cristo. No contexto do arianismo, a ênfase em Maria como Mãe de Deus poderia, em algumas interpretações, sugerir que Jesus fosse, de alguma forma, inferior a Deus, ou que sua divindade fosse uma característica adquirida e não eterna. Esse tipo de pensamento seria problemático dentro da doutrina cristã ortodoxa, que afirma que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem desde a sua concepção, e sua divindade não tem início nem fim.
Por isso a expressão Christotokos, mãe de Cristo, foi defendida para preservar a ideia de que Maria é a mãe de Jesus enquanto ser humano, mas sem implicar que ela seja mãe da divindade eterna de Cristo, o que ajuda a manter a correta compreensão da unidade da Trindade e da plena divindade e humanidade de Jesus. Se tiver alguma dúvida sobre esse tópico, deixe nos comentários. Será um prazer te esclarecer com mais detalhes e tirar suas dúvidas. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nestorianismo. Subtópico 2.2. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano em 381. Os alunos devem compreender que Nestório sustentava os ensinamentos dos pais nicenos, reafirmando de maneira clara e fiel a plena divindade e humanidade de Cristo, conforme definido no credo niceno-constantinopolitano de 381, como base sólida da ortodoxia cristã. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Explique aos seus alunos que a visão nestoriana sugeria uma separação entre a divindade e a humanidade de Cristo, tratando-as como identidades distintas, ligadas de forma cooperativa, mas não plenamente unificadas. Esse entendimento levantou preocupações teológicas, pois comprometia a integridade da união entre as duas naturezas e sua relevância para o plano da salvação. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Vamos para a referência. Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui, a visão nestoriana ilustrava a relação entre as naturezas divina e humana de Cristo com a união entre marido e mulher, descrita como sendo uma só carne. Gênesis 2:4, enfatizando uma conexão próxima, mas sem plena fusão. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Explique aos seus alunos que a afirmação nestoriana se referia à ideia de Nestório, patriarca de Constantinopla, que ensinava que, em Jesus Cristo, existiam duas pessoas separadas, uma humana e uma divina. Para ele, Maria seria mãe apenas da pessoa humana de Jesus, portanto, chamada de Christotokos, mãe de Cristo, e não da pessoa divina. Isso contradizia a doutrina cristã tradicional, que afirma que Jesus é uma única pessoa, tanto divina quanto humana, desde sua concepção. Essa visão foi considerada heresia no Concílio de Éfeso, em 431, que reafirmou a doutrina ortodoxa de que Maria é Theotokos, ou seja, mãe de Deus, porque ela gerou a pessoa única de Jesus, que é Deus encarnado. O Concílio de Éfeso declarou Nestório herege por dividir a natureza de Cristo em duas pessoas, e, como consequência, o imperador o exilou. Se ficou alguma dúvida, não hesite de nos deixar um comentário. Será um prazer responder e tirar as suas dúvidas. Vamos para o próximo subtópico. Monofisismo. Subtópico 2.3. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Precisamos fazer com que os alunos entendam que o termo monofisismo é derivado de duas palavras gregas, monos, que significa único ou e physis, que significa natureza ou substância. Assim, monofisismo refere-se à doutrina que afirma que em Jesus Cristo existe somente uma natureza. Esse conceito foi desenvolvido por algumas correntes cristãs, especialmente pelos seguidores de Eutiques, no século V. Segundo essa visão, a natureza humana de Cristo teria sido absorvida ou consumida pela sua natureza divina, de modo que Cristo teria apenas uma natureza divina,
sem a coexistência de uma natureza humana distinta. Para os monofisitas, a humanidade de Cristo foi transformada na divindade, deixando de ser plenamente humana. No entanto, essa ideia foi considerada herética pela Igreja, que durante o Concílio de Calcedônia, 451, reafirmou a doutrina ortodoxa de que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana, inteiramente completas e sem confusão, alteração ou separação. Essa definição foi adotada para preservar tanto a plena divindade quanto a plena humanidade de Cristo, que são essenciais para a salvação, já que Cristo, sendo Deus e homem, poderia representar a humanidade diante de Deus e redimir a criação. Portanto, o monofisismo foi rejeitado porque distorcia a doutrina cristã de Cristo como Deus encarnado, plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo, como ensinado pela Igreja desde os primeiros concílios ecumênicos. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. Explique aos seus alunos que essa doutrina sustenta que as duas naturezas de Cristo foram fundidas em uma única natureza amalgamada, eliminando a distinção entre a humanidade e a divindade, resultando em uma essência única após a encarnação. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão, assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Os alunos precisam entender que, quando falamos que as naturezas de Cristo foram amalgamadas no monofisismo, não estamos falando de uma união entre duas naturezas distintas, como o cristianismo ortodoxo ensina, mas sim de uma mistura ou fusão das naturezas divina e humana. A ideia é que as duas naturezas se fundem em uma só, criando algo híbrido, nem totalmente divino, nem totalmente humano. Uma boa maneira de entender isso é pensar em misturar chocolate e leite. Quando você mistura os dois, o resultado é algo novo, mas não é mais o leite puro, nem o chocolate puro. A natureza divina e a natureza humana de Cristo seriam, então, misturadas de maneira que o resultado não seria plenamente Deus, nem plenamente homem, mas algo no meio. O problema dessa visão é que ela perde o equilíbrio de Cristo ser totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo. No entanto, a doutrina cristã ortodoxa diz que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não se misturam dessa forma. Elas permanecem distintas e preservam suas identidades, mas estão unidas em uma só pessoa, ou seja, Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, sem que uma natureza absorva ou altere a outra. Essa analogia de misturar em vez de unir pode ajudar os alunos a entenderem que o monofisismo não preserva a totalidade de cada natureza, enquanto a doutrina ortodoxa garante que ambas as naturezas de Cristo são preservadas de forma distinta, mas unidas em uma só pessoa. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia, em 451. Os alunos devem entender que a doutrina do monofisismo, que afirmava que as naturezas divina e humana de Cristo se misturavam em uma só, foi formalmente condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. Nesse concílio, a Igreja reafirmou que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas distintas, uma divina e uma humana. Essas naturezas são totalmente separadas e preservam sua integridade, mas estão unidas sem confusão, mudança, divisão ou separação. Ou seja, no ensino ortodoxo, Cristo é plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo, sem que suas naturezas se confundam ou se alterem. O Concílio de Calcedônia deixou claro que qualquer ideia que misturasse ou alterasse as naturezas de Cristo era errada, garantindo a fé correta sobre quem Cristo é. A ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal, quanto a cor verde é uma mistura das cores azul e amarela.
Para explicar isso de forma simples aos alunos, você pode usar as ilustrações de bronze e cor verde como analogias para mostrar a diferença entre mistura e união. Bronze. O bronze é uma liga formada pela mistura de cobre e estanho. Quando você mistura esses dois metais, eles se tornam algo novo, o bronze. Mas no bronze não existe mais cobre puro nem estanho puro. É algo diferente, que não é totalmente cobre nem totalmente estanho, mas sim uma combinação dos dois. Cor verde. A cor verde é uma mistura de azul e amarelo. Quando você mistura essas duas cores, você cria o verde. Porém, o verde não é completamente azul, nem completamente amarelo. É uma nova cor que vem da combinação das duas. Agora, no caso de Cristo, a doutrina ortodoxa ensina que as naturezas divina e humana de Cristo não se misturam como no bronze ou na cor verde. Elas permanecem distintas e intactas, mas unidas em uma só pessoa. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, sem que suas naturezas se confundam ou se transformem em algo novo. Essas analogias ajudam a ilustrar o conceito de mistura, como no bronze ou na cor verde, e união sem mistura, como na doutrina ortodoxa de Cristo, mostrando que em Cristo as duas naturezas são preservadas de forma distinta, sem se fundirem em algo diferente. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que a fusão das duas naturezas de Cristo resultaria em algo completamente novo, uma essência única e híbrida, que não seria plenamente divina nem plenamente humana, mas uma natureza distinta, resultante da mistura dessas duas. Para ele, a natureza divina e a natureza humana de Cristo se fundiriam de tal forma que deixariam de existir separadamente, criando uma nova substância, diferente de ambas. B. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos capítulo 9, versículo 5. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Referência. Romanos 9, 5 diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Para que seus alunos compreendam isso, vamos explicar que, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito tanto em sua divindade quanto em sua humanidade. A Escritura ensina que ele é plenamente Deus e plenamente homem, sem qualquer confusão entre as duas naturezas. Romanos 9,5 afirma: deles são os patriarcas, e deles, segundo a carne, veio Cristo, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Neste versículo, Paulo destaca que Cristo, enquanto homem, veio da linhagem dos patriarcas, mas também é Deus sobre todos, reconhecendo sua divindade. Filipenses 2, 5, 11 descreve a humildade de Cristo ao se fazer homem, mas também enfatiza sua natureza divina. Ele, embora sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui, vemos a encarnação de Cristo, que sendo Deus, se fez homem, mas ainda assim, após sua humilhação, foi exaltado como Senhor de tudo, mostrando sua perfeição divina. Portanto, conforme a Bíblia, Jesus é perfeito em sua divindade e perfeita em sua humanidade, mantendo ambas as naturezas de forma plena e sem mistura. Alguma dúvida até aqui? Não hesite de nos deixar um comentário, apenas nos informe o tópico e subtópico e qual é a sua dúvida. Será um prazer responder e tirar as suas dúvidas. Vamos para o próximo subtópico.
O Concílio de Calcedônia, subtópico 2.4. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Explique aos seus alunos que essa formulação teológica fala sobre as duas naturezas de Cristo, uma divina e uma humana, e como essas naturezas estão unidas em uma única pessoa. Imagina que você tem duas características diferentes em uma mesma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ser extremamente inteligente e ao mesmo tempo muito gentil. Essas duas qualidades não se anulam, nem se misturam, mas estão presentes na mesma pessoa, fazendo dela quem ela é. Da mesma forma, as propriedades de cada natureza de Cristo, tanto a divina quanto a humana, permanecem intactas. Ou seja, Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, sem que suas naturezas se confundam. Essas duas naturezas não se alteram, mas se unem de maneira que formam uma única pessoa, Jesus Cristo. A divindade de Cristo não desaparece por causa de sua humanidade, e sua humanidade não diminui sua divindade. Elas coexistem de forma misteriosa e perfeita na pessoa de Cristo. Portanto, a teologia cristã ensina que, em Cristo, as duas naturezas permanecem intactas, mas formam uma única pessoa e uma única existência. Essa explicação simples vai ajudar os alunos a entenderem como as duas naturezas de Cristo podem coexistir sem se misturar ou perder suas características, mas ainda assim formam uma única pessoa. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Para explicar isso de forma clara para os alunos, você pode usar uma linguagem simples que destaque a ideia de que Cristo é uma única pessoa, apesar de ter duas naturezas. A doutrina cristã ensina que Cristo não é duas pessoas separadas, mas uma única pessoa. Ou seja, apesar de ele ser plenamente Deus e plenamente homem, não se divide em duas pessoas diferentes. Por exemplo, Jesus não é um Deus separado de um homem, mas ele é um só Filho. O Filho unigênito de Deus, que é o Verbo, Palavra, de Deus encarnado. Ou seja, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo não formam duas pessoas distintas, mas estão unidas em uma única pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Isso significa que, em Cristo, Deus e homem coexistem na mesma pessoa, sem divisão ou separação. Ele é um só e o mesmo Cristo, tanto divino quanto humano, mas não dividido em duas pessoas. Essa explicação visa deixar claro que, segundo a teologia cristã, Cristo é uma pessoa única, e embora ele tenha duas naturezas, essas naturezas não resultam em duas pessoas, mas em um único Cristo, o Filho unigênito. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. Precisamos fazer com que os alunos entendam que a encarnação do Verbo, Jesus Cristo, não significa que Deus se transformou em homem, nem que o homem se transformou em Deus. Em vez disso, a encarnação é a união das duas naturezas, divina e humana, em uma só pessoa. Isso quer dizer que, quando Deus se fez homem em Jesus, ele não deixou de ser Deus para se tornar homem, nem o homem que ele se tornou deixou de ser humano para ser Deus. Em vez disso, as naturezas divina e humana de Cristo coexistem na mesma pessoa, sem que uma substitua ou mude a outra. Por exemplo, imagine um marco que une dois caminhos, mas cada caminho continua sendo o que era antes, só que agora estão conectados. Da mesma forma, Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, e essas duas naturezas estão unidas, mas não se transformam uma na outra. Portanto, a encarnação do Verbo não é uma conversão de Deus em homem ou de homem em Deus, mas uma união perfeita dessas duas naturezas na única pessoa de Jesus Cristo. Essa explicação ajuda os alunos a entenderem que a encarnação de Cristo não é uma troca de naturezas, mas sim uma união delas.
mantendo intactas tanto a natureza divina quanto a humana de Cristo. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Para explicar isso de forma clara e acessível aos seus alunos, você pode usar uma abordagem simples, destacando a diferença entre natureza e pessoa, e a ideia de que a união das duas naturezas de Cristo é permanente. A distinção entre natureza e pessoa é muito importante para entender a doutrina cristã sobre Cristo. A natureza é o que algo é, por exemplo, a natureza divina de Deus ou a natureza humana de um ser humano, enquanto a pessoa é quem algo é, ou seja, quem possui aquela natureza. Quando dizemos que Cristo tem duas naturezas, uma divina e uma humana, estamos dizendo que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Mas essas duas naturezas não se misturam ou se confundem. Ou seja, ele não é metade homem e metade Deus, mas plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo. A união dessas duas naturezas em Cristo é permanente, ou seja, não é algo temporário, mas uma união que permanecerá para sempre. Desde que o Verbo de Deus, Jesus, se fez carne na encarnação, ele não deixou de ser Deus para se tornar homem, nem deixou de ser homem para ser Deus. As duas naturezas permanecem unidas em uma única pessoa, Jesus Cristo, e essa união é permanente. Em outras palavras, Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas distintas, e essas naturezas não se separam ou se transformam, mas estão unidas de forma eterna e indissolúvel. Essa explicação vai ajudar os alunos a entenderem que, enquanto as naturezas de Cristo, divina e humana, são distintas, elas estão permanentemente unidas na pessoa de Jesus Cristo, de acordo com a doutrina cristã. Antes de iniciar, eu precisei fazer uma alteração na referência. A lição está trazendo Isaías 9:5, mas o texto mais coerente para essa interpretação é Isaías 9:6. Então minha explicação será em cima de Isaías 9:6, e não Isaías 9:5. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, Isaías 9:6, João 10:30-37. Vamos ler a referência. Isaías 9:6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para explicar isso aos alunos de maneira clara e objetiva, você pode destacar que o documento que eles estão estudando faz uma interpretação fiel e precisa das Escrituras. O documento que estamos estudando é uma interpretação precisa das Escrituras, ou seja, ele se baseia diretamente no que a Bíblia ensina sobre a pessoa de Cristo. Ele não inventa novas ideias, mas busca entender e explicar o que a Bíblia já diz de forma clara. Por exemplo, em Isaías 9:6, o profeta fala sobre o Messias, dizendo que ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso revela que o Messias, que mais tarde seria identificado como Jesus, possui atributos divinos. Ele é chamado de Deus forte, o que afirma sua divindade. Além disso, em João 10:30-37, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Esse versículo confirma a unidade de Cristo com Deus Pai, mostrando que Jesus é divino, igual ao Pai, mas também mantém sua identidade como Filho de Deus. Jesus afirma claramente sua divindade, o que os judeus da época entenderam como uma afirmação de igualdade com Deus. Portanto, o documento que estamos estudando interpreta esses e outros versículos da Bíblia para confirmar a fé cristã de que Cristo é tanto Deus quanto homem, com base no que as Escrituras nos ensinam de forma clara e consistente. Essa explicação ajuda os alunos a verem que a interpretação do documento está diretamente fundamentada na Bíblia e que ele busca explicar o ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo de maneira fiel e precisa. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa seu comentário. Será um prazer responder e tirar as suas dúvidas. Agora vamos para o próximo tópico. O perigo dessas heresias na atualidade. Tópico 3.
Os monofisitas. Subtópico 3.1. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Para explicar isso aos seus alunos de forma simples e clara, você pode usar a ideia de que a reação foi uma tentativa de encontrar o equilíbrio correto entre as diferentes interpretações sobre a natureza de Cristo. Quando a doutrina monofisista e o nestorianismo foram rejeitados pelos concílios da Igreja, como o Concílio de Calcedônia, em 451, houve uma reação. Essa reação foi uma tentativa de encontrar o ponto de equilíbrio entre as diferentes visões sobre as duas naturezas de Cristo. O monofisismo afirmava que as duas naturezas de Cristo, divina e humana, se misturavam em uma única natureza. O nestorianismo ensinava que Cristo tinha duas pessoas separadas, uma divina e uma humana. A reação que surgiu após a rejeição dessas doutrinas foi uma ênfase em manter as duas naturezas de Cristo, divina e humana, intactas, mas unidas de maneira indissolúvel em uma única pessoa. Isso se tornou a doutrina ortodoxa, ou correta, da Igreja, que afirma que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo, sem mistura, separação ou divisão. Portanto, a reação foi fortalecer a ideia de que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas distintas, mas unidas em perfeita harmonia, como ensina o Concílio de Calcedônia. Essa explicação ajuda os alunos a entenderem que a reação foi uma correção das duas visões extremas, monofisismo e nestorianismo, buscando afirmar uma doutrina equilibrada que respeitasse a plena humanidade e a plena divindade de Cristo. Jacó Baradeus, 500-578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Para explicar isso de forma clara aos seus alunos, você pode contextualizar o papel de Jacó Baradeus na história do monofisismo e sua contribuição para a tradição jacobita. Jacó Baradeus foi um monge sírio que viveu entre 500 e 578 e teve um papel muito importante na preservação e expansão da tradição monofisista, especialmente entre as comunidades sírias. Ele se tornou um dos principais líderes do movimento monofisista, que acreditava que em Cristo havia somente uma natureza divina que absorvia totalmente a humana. Quando o Concílio de Calcedônia, em 451, rejeitou a doutrina monofisista e proclamou que Cristo tinha duas naturezas, divina e humana, muitos grupos, especialmente em áreas do Oriente, não aceitaram essa decisão. Foi aí que Jacó Baradeus se destacou como líder, preservando e defendendo a visão monofisista. Ele fundou a tradição jacobita, que ficou conhecida como a tradição sírio-monofisista. Esse movimento não só preservou a crença nas duas naturezas de Cristo, unidas em uma só pessoa, mas também se espalhou por várias regiões da Síria e do Oriente Médio. Hoje, as igrejas que seguem essa tradição são chamadas de igrejas jacobitas ou igrejas sírio-ortodoxas, e elas continuam a manter as doutrinas defendidas por Jacó Baradeus. Essa explicação ajuda a entender o papel de Jacó Baradeus como um líder importante do monofisismo e como ele preservou essa tradição ao longo do tempo, influenciando muitas igrejas até hoje. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. Para explicar isso aos seus alunos de forma clara, você pode explicar que Jacó Baradeus e seus seguidores foram contra a decisão do Concílio de Calcedônia e como suas crenças influenciaram várias tradições de igrejas que existem até hoje, como eu expliquei agora há pouco. Jacó Baradeus e seus seguidores, os monofisistas, rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia, de 451, que afirmava que Cristo tinha duas naturezas, uma divina e uma humana, unidas em uma única pessoa. Em vez disso, eles continuaram a afirmar que Cristo possuía uma única natureza divina, que absorvia completamente a natureza humana. Esses seguidores de Jacó Baradeus formaram uma tradição religiosa que perdura até hoje em algumas igrejas.
As igrejas que seguem essa tradição monofisista são chamadas de igrejas ortodoxas orientais e incluem Igreja Ortodoxa Copta, Egito, Igreja Armênia Apostólica, Igreja Etíope, Abissínia, Igreja Síria, Jacobita. Essas igrejas, apesar de compartilharem a doutrina monofisista, têm tradições litúrgicas e estruturas de liderança próprias. Elas não aceitaram a doutrina de Calcedônia e continuam a seguir a linha de pensamento defendida por Jacó Baradeus. Então, ao estudarmos essas igrejas hoje, podemos ver como a tradição monofisista de Jacó Baradeus ainda influencia milhões de cristãos ao redor do mundo, especialmente no Oriente Médio e na África. Essa explicação ajudará os alunos a compreenderem a importância histórica de Jacó Baradeus e como ele e seus seguidores influenciaram o desenvolvimento de várias tradições de igrejas cristãs, ainda presentes em várias partes do mundo. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos, e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, Mateus capítulo 1, versículo 23, o Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vamos para a referência. 1 Timóteo 3,16 diz assim: E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Para explicar isso aos seus alunos de maneira clara e prática, você pode destacar a importância de compreender a cristologia dessa tradição, a necessidade de saber como responder aos questionamentos e, por fim, manter a fé em Cristo como Deus e homem. É fundamental que entendamos a cristologia das diferentes tradições cristãs, como a tradição monofisista, para que possamos responder aos questionamentos e discussões que surgem sobre a natureza de Cristo. Por exemplo, os monofisistas acreditam que Cristo tem uma única natureza divina e rejeitam a ideia de que ele tenha duas naturezas, divina e humana, como a gente já comentou aqui. Conhecer as doutrinas dessas tradições nos ajuda a entender melhor o ponto de vista deles, mas também nos dá a base para afirmar com convicção o que acreditamos. Por isso, é importante que, ao discutirmos com eles ou qualquer outra tradição, saibamos explicar a nossa fé em Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, como está escrito em Mateus 1:23. Além disso, a fé cristã afirma que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, como expressado em 1 Timóteo 3,16, que diz: Deus se manifestou em carne. Esta é a base da nossa cristologia. Jesus é o Deus encarnado que veio ao mundo para nos salvar, sendo ao mesmo tempo divino e humano. Portanto, ao conhecermos essas diferenças e as diversas tradições cristãs, podemos ser mais preparados para responder aos questionamentos e, ao mesmo tempo, manter firmes nossa fé no Jesus que é Deus e homem, como revelado nas Escrituras. Essa explicação ajuda a mostrar a importância de entender a cristologia das outras tradições e a defender nossa fé em Cristo com base nas Escrituras, especialmente nos versículos que afirmam sua divindade e humanidade. Em caso de dúvida, não hesite de nos deixar um comentário. Apenas nos informe o subtópico e qual é as suas dúvidas. Saiba que será um prazer responder-lhe e tirar as suas dúvidas. Vamos para o próximo subtópico. O quenoticismo. Subtópico 3.2. Do verbo grego kenon, significa esvaziar. Filipenses 2:7. Vamos ler a referência. Filipenses 2:7 diz assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora vamos voltar onde paremos na referência. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesma dos atributos divinos. Para explicar a doutrina quenótica de forma clara para os seus alunos, você pode usar a ideia de esvaziamento de Jesus de seus atributos divinos, sem que ele deixasse de ser Deus,
O termo kenose vem do verbo grego keno, que significa esvaziar. Essa ideia está em Filipenses 2:7, onde Paulo diz que Jesus se esvaziou, ou seja, ele abriu mão de certos atributos divinos enquanto esteve na terra. A doutrina kenótica afirma que, durante a encarnação, Jesus, embora continuasse sendo Deus, não usou plenamente seus atributos divinos, como onisciência, onipotência e onipresença, para viver como um ser humano. Em outras palavras, ele se esvaziou de sua glória divina e se tornou completamente dependente de Deus Pai, vivendo como um homem. Por exemplo, Jesus sentia fome, dor e cansaço, como qualquer ser humano. Ele não usou seu poder divino para escapar dessas limitações humanas. A doutrina kenótica, então, ensina que, ao viver na Terra, Jesus escolheu não exercer plenamente seus atributos divinos para experimentar plenamente a condição humana e cumprir sua missão de salvação. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, mas escolheu não manifestar sua divindade de forma plena enquanto estava aqui, para se identificar totalmente conosco e realizar sua obra redentora. Essa explicação ajuda os alunos a entenderem que a doutrina kenótica não nega a divindade de Cristo, mas enfatiza que Jesus voluntariamente abriu mão de seus atributos divinos ao se tornar humano, para cumprir sua missão na Terra de forma verdadeira e completa. São duas linhas principais. O Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Para explicar isso de forma clara para os seus alunos, você pode dividir as duas linhas principais da doutrina kenótica e mostrar a diferença entre elas. A doutrina kenótica tem duas linhas principais que tentam explicar como Jesus, sendo Deus, se esvaziou de certos atributos divinos enquanto esteve na Terra. Vamos ver essas duas linhas de forma simples. Primeiro, Jesus possuía os atributos divinos, mas escolheu não usá-los. A primeira linha da doutrina kenótica afirma que Jesus, sendo plenamente Deus, tinha todos os atributos divinos, como onipotência, poder absoluto, onisciência, sabedoria infinita, e onipresença, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas escolheu não usá-los enquanto estava na Terra. Isso significa que ele não usou esses poderes divinos em sua vida diária. Por exemplo, ele não usou sua onipotência para evitar o sofrimento, nem usou sua onisciência para saber tudo o que aconteceria. Jesus escolheu viver de forma humana, com as limitações que nós temos como fome, dor e cansaço, para cumprir sua missão de salvação. Segundo, as prerrogativas da deidade foram usadas, mas sempre em submissão ao Pai e direção do Espírito Santo. A segunda linha afirma que, embora Jesus fosse Deus, ele ainda usava suas prerrogativas divinas, mas sempre em total submissão ao Pai e sob a direção do Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus não fez nada por conta própria, mas sempre buscava a vontade do Pai e era guiado pelo Espírito Santo em suas ações. Isso é importante porque mostra que, mesmo tendo os atributos divinos, Jesus estava em total obediência ao Pai e agia em harmonia com o Espírito Santo, sem agir de forma independente ou egoísta. Resumo para os alunos. Então, as duas principais ideias da doutrina kenótica são: Jesus tinha atributos divinos, mas escolheu não usá-los para viver de forma humana. Quando Jesus usou suas prerrogativas divinas, ele fez isso sempre em total submissão ao Pai e guiado pelo Espírito Santo. Essas duas linhas mostram como Jesus, sendo Deus, viveu de forma humilde e obediente, sem fazer uso de seus poderes divinos de forma independente, para que pudesse cumprir a missão de salvar a humanidade. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Para explicar isso de forma clara e acessível aos seus alunos, você pode destacar a diferença entre esvaziamento, kenosis, e perda da divindade,
mostrando que Jesus continuou sendo Deus, mesmo ao se esvaziar. A Bíblia ensina que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Mas se Jesus abrisse mão de seus atributos divinos, ele deixaria de ser Deus, o que seria impossível. Então, como entender o que significa o esvaziamento, kenosis, de Cristo? Primeiro, Jesus não perdeu sua divindade. Ele continuou sendo Deus o tempo todo. Segundo, ele escondeu sua glória divina. Em vez de manifestar seu poder de forma plena, ele viveu como um homem. Terceiro, ele se fez dependente do Pai e do Espírito Santo. Ele realizou milagres e ensinou com autoridade, mas sempre em obediência ao Pai e pelo poder do Espírito Santo. Uma analogia para ajudar a entender. Imagine que um rei poderoso decide viver como um cidadão comum por um tempo. Ele não deixa de ser rei, mas escolhe não usar sua coroa, seu trono e seu exército. Ele continua sendo o mesmo rei, mas agora vive como um de seus súditos. Assim, Jesus não perdeu seus atributos divinos, mas optou por não usá-los livremente, vivendo como um de nós para nos salvar. Essa explicação ajuda os alunos a compreenderem que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas que no kenosis, ele escolheu não usar seus atributos divinos de forma independente, vivendo plenamente como humano para cumprir sua missão de redenção. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João capítulo 17, versículo 5. Vamos ler a referência. João 17:5 diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Para explicar isso aos seus alunos de forma clara, você pode destacar que abrir mão da glória celeste foi uma condição para o seu messiado. Para cumprir sua missão como Messias, Jesus abriu mão da manifestação plena de sua glória celestial enquanto esteve na terra. Ele veio como servo, vivendo em humildade, para realizar a redenção da humanidade. Isso mostra que Jesus já possuía a glória divina antes da criação, mas ao se encarnar, escolheu não manifestá-la plenamente. Essa renúncia temporária foi essencial para que ele vivesse como homem e cumprisse seu papel como Salvador. Após sua ressurreição e ascensão, ele retornou à sua glória eterna, sendo exaltado à direita do Pai. Uma maneira simples de entender isso é imaginar um rei que, para salvar seu povo, decide viver como um cidadão comum, sem seus trajes reais e sem a exibição de sua autoridade, mas sem deixar de ser rei. Assim, Jesus velou sua glória, mas nunca perdeu sua divindade. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos 2, 5, 7. Lucas 7, 48. Recebeu adoração. Mateus 8, 2, 9, 18, 15, 25. João 9, 38. Repreendeu a fúria do mar. Mateus 8, 26, 27. Marcos 4, 39. Somente Deus tem esse poder. Salmos 65, 7, 89, 9. Para explicar isso aos seus alunos de forma clara, você pode destacar que Jesus revelou sua natureza divina através de suas ações e autoridade sobre o perdão, a adoração e a natureza. Embora Jesus tenha vivido como homem na terra, ele revelou sua divindade em diversas ocasiões, demonstrando atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Jesus perdoou pecados, algo que somente Deus pode fazer. Marcos 2, 5, 7. Quando Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados, os escribas questionaram: Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Lucas 7, 48. Jesus disse à mulher pecadora: Os teus pecados estão perdoados, demonstrando sua autoridade divina. Jesus recebeu adoração. A Bíblia ensina que somente Deus pode ser adorado, e Jesus aceitou essa adoração sem repreender as pessoas. Mateus 8, 2, 9, 18, 15 e 25. Pessoas se prostraram diante dele em adoração. João 9, 38. O homem curado da cegueira disse: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus demonstrou poder sobre a natureza, algo que o Salmo 65, 7 e o Salmo 89, 9 afirmam ser exclusivo de Deus.
Mateus 8, 26, 27, Marcos 4, 39. Jesus repreendeu a tempestade, e o mar imediatamente se acalmou, deixando os discípulos admirados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não apenas afirmou ser Deus, mas demonstrou sua divindade por meio de suas ações. Ele perdoou pecados, recebeu adoração e mostrou autoridade sobre a natureza, algo que somente Deus pode fazer. Essa explicação ajudará os alunos a entenderem que Jesus revelou sua divindade não apenas por palavras, mas por atos concretos, confirmando que ele é verdadeiramente Deus. Em caso de dúvida, nos deixe um comentário. Saiba que será um prazer responder-lhe e tirar as suas dúvidas. Vamos para o próximo subtópico. Mariolatria. Subtópico 3.3. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Para explicar isso aos seus alunos de forma clara, você pode destacar que o termo Mãe de Deus surgiu no contexto de debates teológicos e foi adotado pelo catolicismo romano. O título Mãe de Deus, em grego Theotokos, foi defendido por Cirilo de Alexandria no século V, durante o debate contra Nestório, que ensinava que Maria era apenas mãe da natureza humana de Cristo e não da sua divindade. Assunto que já estudamos aqui. Cirilo argumentou que, como Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana, Maria poderia ser chamada de Mãe de Deus, pois ela gerou Jesus, que também é Deus. Esse título foi oficializado no Concílio de Éfeso, 431, e mais tarde tornou-se um dos pilares da teologia mariana no catolicismo romano. Uma visão crítica dessa doutrina. Apesar de sua popularidade ao longo dos séculos, o termo Mãe de Deus não aparece na Bíblia. As Escrituras ensinam que Maria foi mãe de Jesus em sua humanidade. Mas Deus é eterno e não pode ter sido gerado por um ser humano. Salmo 92, Isaías 43:10. O uso desse título ao longo da história contribuiu para o desenvolvimento de doutrinas não bíblicas sobre Maria, como sua Imaculada Conceição, intercessão e coroação como Rainha dos Céus, crenças que não têm fundamento nas Escrituras. A adoção do título Mãe de Deus pelo catolicismo romano teve origem em debates teológicos antigos e se consolidou pela sua popularidade e aceitação ao longo dos séculos. No entanto, biblicamente, Maria é a mãe de Jesus, o Messias, mas não a mãe da divindade eterna. Essa explicação ajudará os alunos a entenderem que o termo Mãe de Deus foi uma construção teológica que se tornou tradição, mas que deve ser analisado à luz das Escrituras. Aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Atos capítulo 8, versículo 9 ao 11. Vamos ler as referências. Atos 8, 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Atos 8:10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Atos 8:11. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Para explicar isso aos seus alunos de forma clara, você pode destacar que a popularidade de uma ideia não significa que ela seja verdadeira, e a Bíblia nos ensina a discernir entre o que é certo e o que é apenas aceito pela maioria. Muitas vezes, o que parece certo ou o que é aceito pela maioria não representa a verdade. A Bíblia nos alerta sobre isso em Atos 8, 9, 11, que fala sobre Simão, o mago. Atos 8, 9, 11. Simão praticava magia, como lemos anteriormente, e por isso era admirado pelo povo, que dizia que ele tinha o grande poder de Deus. Muitos acreditavam nele simplesmente porque era popular e fazia sinais impressionantes, mas ele não representava a verdade de Deus. Esse exemplo nos ensina que nem tudo o que é amplamente aceito e seguido pelas pessoas está de acordo com a vontade de Deus. A verdade não é definida pela opinião da maioria, mas pela palavra de Deus. Veja como isso pode ser aplicado para os alunos.
Hoje, vemos muitas ideias que são populares e parecem corretas, mas não estão de acordo com a Bíblia. Como cristãos, devemos sempre avaliar as crenças, tradições e ensinamentos à luz das Escrituras, para não sermos enganados. A história de Simão, o mago, mostra que o fato de algo ser aceito por muitas pessoas não significa que seja verdadeiro. A verdade vem de Deus e está revelada na sua palavra, e não naquilo que é mais popular ou impressionante. Essa explicação ajudará os alunos a entenderem que nem tudo o que é aceito pela maioria representa a verdade, e que devemos sempre comparar qualquer ensinamento com a Bíblia. Agora, vamos para a conclusão. Conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa Igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Inscreva-se no nosso canal. Aqui você encontrará conteúdos ricos e edificantes para aprofundar seu aprendizado na Escola Bíblica Dominical. Nossos slides são autoexplicativo, imagens de alta qualidade e ilustrativas se ajustando ao seu texto. Não deixe de adquirir nossos slides. O link está na descrição. Não perca nenhuma lição. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as atualizações. Deus abençoe. Professor CyberX. Até a próxima lição.